Olá, bem-vindos a mais um episódio do Banana. Eu sou a Bárbara, aqui direto de Londres. E eu sou a Ana, direto de Porto Alegre. Aqui a gente fala sobre tudo com uma pitada de humor, reflexão e, claro, a gente descasca muita banana. No episódio de hoje, vamos falar sobre gratidão. Antes de mais nada, vamos entender, né? O que é gratidão, né? Ela que não é apenas um sentimento ali do obrigada, né? Mas uma verdadeira prática diária, né? Da forma como lidamos com desafios, a gratidão para mim, pelo menos, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa que pode transformar o nosso dia a dia, o nosso ambiente de trabalho e até a forma, né, como nós nos vemos. Eu, que- tava bebendo um cafezinho. Tava, eu corto. Não precisa cortar isso aí, deixa isso aí. E é isso aí, a gente concorda com a Bá, ela consegue transformar a nossa vida e não só concorda, como a gente vai trazer aqui alguns dados, né, demonstrando como a prática da gratidão pode sim transformar o nosso dia. Então a gente vive num mundo cada vez mais acelerado, a gente tem um monte de desafio financeiro, de relacionamento, de saúde, entre diversas outras coisas aí que nos mantém ocupados e preocupados e sem conseguir fazer o quê? Valorizar as pequenas coisas, olhar para as pequenas coisas do dia a dia. Sabe aquele final de semana que a gente acorda sem pressa, aquela conversa com uma amiga, com um colega de trabalho, um café quentinho num dia mais fresquinho, ou então aquele suco gelado, aquele sorvete no dia de calor, a saúde daquelas pessoas que a gente ama. Então, pequenas coisas, coisas que são, entre aspas, banais, a gente esquece de valorizar. E o que que acontece? Foram realizados diversos estudos e se percebeu que quando a gente começa a ter uma maior visão e valorizar e agradecer por essas coisas, a vida se torna mais leve. Então, muita gente acha que essa coisa de ser grato é fake news. É fake news. Eu era uma que achava, tá? Mas, como eu disse, a ciência confirmou que sim, né? Vai impactar a nossa vida. Então, por exemplo, tem um estudo que ele foi publicado, deixa eu ver aqui o nome porque eu não lembro. É Journal of Personality and Social Psychology. Jornal de Personalidade e Psicologia Social. Não, acho que não é jornal, né? Deve ser tipo outra tradução que eu não lembro. Então, o que que descobriram? Que as pessoas que praticam a gratidão diariamente vão ter uma redução relevante no estresse e na depressão. Por quê? Porque a gratidão, ela muda literalmente a forma como o nosso cérebro vai lidar com as emoções positivas. Então, é uma prática, como uma prática de exercício. E é capaz de, assim como fazer uma musculação vai aumentar, né, o músculo ali, vai mudar a forma do músculo, fazer a prática da gratidão vai mudar também a forma como o nosso cérebro processa determinadas emoções, vai liberar mais dopamina, mais serotonina e vai, inclusive, diminuir aí os níveis de cortisol. E, além disso, um estudo, vou ler aqui também, tá, gente? Um estudo de 2003 de um psicólogo chamado Robert Emmons, da Universidade da Califórnia, revelou que pessoas que mantinham o diário da gratidão, escrevendo 5 coisas pelas quais eram gratas, e cada semana tinha uma maior, a cada semana tinha uma maior sensação assim de. Uma maior. A sensação, uma maior. É, não precisa cortar isso, né? Ai, a gente hoje tá bem doida. Vamos lá. A gente hoje está bem doida. Então, uh, 5 coisas, né, pelas quais eram gratas, né, na semana ali, tinham uma maior sensação de bem-estar. E na saúde física, mental e tal. E essas pessoas também relataram mais energia, mais otimismo, menos doenças, né? E ainda existem vários outros dados sobre o tema. Aqui no Reino Unido, por exemplo, em 2016, se não me engano, uma pesquisa com pessoas que praticaram a gratidão antes de dormir, esses dias eu estava lendo, melhoraram a qualidade do sono e reduziram a insônia. Quase uma melatonina grátis aí, Aninha. Ah, tribom. Eu estava lendo porque eu comprei aquelas gominhas, né, de... Não sei se tem aí, né? Eu vejo às Tem. vezes o pessoal postar. Então, olha aí, quando vê, vamos ser grato, aí não precisa comprar gominha, gente. Vamos agradecer aí, deita ali na cama, né? Agradece ali o teu dia. Ah, pensa ali, pensa, né? Faz ali, pensa, né?
que nem tu falou, eu tomei meu café quentinho, hoje tá frio, eu tô aqui, né, com meu cobertorzinho, com as pessoas que eu gosto, né, eu tenho um teto, né, vamos ser gratos, né, não precisa nem comprar gominha aí, ó, quando vê, ó, grátis aí, gratidão, e vai dormir melhor, vai reduzir aí a insônia, quem sofre de insônia, não, né, vai melhorar tudo, gente, gratiluz. Tinha Chamar aquela mulher que a fazia, ai, gratiluz, humorista. O é, humorista, né? Enfim, o então, quando vê, né, vamos ser mais gratos. É. Não, agora eu tô rindo porque eu tentei o ingresso pro show. Nada a ver, parênteses, né? Deixa eu ver até se eu, é doutora. Gente, vocês têm que seguir porque é muito Ai, engraçado. Doutora aquela Rosângela Terapeuta. Ângela, aquela que fala do veganismo e E tal. ela fala também da Gratiluz. Eu tentei comprar, mas tava tudo lotado. Que eu só fico sabendo essas coisas quando já tá lá no final, que aparece no Instagram, porque eu não fico olhando muito essas coisas de evento que tá acontecendo, né? Mas, gente, é um arraso. Doutora Rosângela Terapeuta É é um muito humorista, complicada. tá? Mas, agora voltando pro assunto, esse, né, só um parênteses, esse episódio, ele não tem como objetivo uma positividade tóxica, mas a gente se deu conta que a gente traz temas, né, o nosso objetivo é trazer temas para reflexão, e muitos desses temas, às vezes, eles machucam um pouquinho, né, eles são um pouquinho delicados, então, no meio aqui dessa nossa temporada, a gente pensou, por que não trazer também um assunto um pouquinho mais leve, com dicas de práticas para melhorar a vida, num tema que por si só ele não tem nada de negativo, né? E Tipo sabe aquela quando. coisa, vamos falar de coisa boa? Vamos Isso, falar de top term, vamos falar de gratidão hoje aqui. isso. E sabe que é engraçado? Olha que loucura. Ontem, né, o meu time fez um café online e tal. E é um café livre, meia horinha, que para falar sobre qualquer Não é coisa. o café com Deus Pai. Não é, mas hoje eu ainda não ouvi, vou ouvir. Bom, né? Tô fazendo propaganda grátis, porque eu amo. Quem gosta, quem é, leiam, escutem os Eu não tenho vontade de ler, escutem, mas super respeito, né, problema é teu. amiga? Que bom que tu gosta. Inclusive, depois eu vou trazer uma coisa, mas é ótimo também, vai ao encontro dessa gratidão. Mas eu adoro. Sério, o problema é teu. Ó, gente, isso aqui é a vida como ela é, a amizade. Mas aí, enfim, a gente estava tendo esse café e o tópico que, né, o meu colega que foi responsável por montar ali o tópico do dia, ele trouxe que ele queria ver as notícias do dia, para ele poder levantar pautas. E só tinha notícia ruim. Então, Olha, ele trouxe isso, só tinha notícia ruim e tal. Então, quem sabe cada um fala alguma coisa boa. E vai ao encontro disso. O quanto, né, a gente já falou isso no Tô Vivendo Errado, né, o quanto nós somos expostos a conteúdos que cada vez mais a gente é influenciado pelas redes sociais e conteúdos que nos deixam deprimidos, frustrados, e daí a gente olha, né, o portal de notícias, quem assiste televisão, olha o telejornal, enfim, então, tem as notificações do celular, o quão por quê? O quão alto é o volume de notícias não positivas, porque de fato, né, a gente tem um interesse maior pelo trágico. Por exemplo, eu sou fanática por Crime Podcast, super, né, me enchendo aqui falando de gratidão, e todo dia eu sou aquele meme, o típico meme do, ai, antes de dormir vou relaxar, vou ver um Crime Podcast. Daí eles saqueou, não sei o quê, e eu aqui, ó, com uma pipoquinha, nossa, vou dormir relaxada. Mas o quanto a gente não se expõe também a coisas positivas. Então, é sim uma prática não só da gratidão, mas de trazer, né, conteúdos mais leves para o nosso dia a dia. E isso que tu trouxe ali do diário, eu sou muito preguiçosa para escrever. E a minha terapeuta manda fazer esse exercício de escrever. Eu nunca escrevo. Ela já sabe, eu não sei nem porque ela pede. Mas eu fiquei pensando, cara, 5 coisas na semana. Tipo, dá 5 coisas a semana, não precisa. Eu pego o bloco de notas do celular, eu sei lá, e escrevo ali, porque eu acho que escrever, na real, com a mão é melhor, porque fixa mais, né? Mas sim, eu tenho escrever. isso, assim, É. escrever, né, não digitar. Mas Eu assim, tenho, assim, como é algo tão simples, por exemplo, eu sou grata por esse nosso encontro, eu adoro, né? E daí tu para pensar sobre aquilo, acho que de fato, assim, é bom. Tu faz alguma coisa nesse sentido, de tipo, sei lá, o diário, ou que nem antes de dormir, eu faço oração, né? E aí, ó, meu café com Deus, eu faço minha oração, eu agradeço.
Nem todo dia, Deus sabe, tem dias que eu tô cansada, mas todo dia às vezes eu olho e digo Com assim, ai, certeza. obrigada, tipo sol, né? Eu olho, tipo, ai, que lindo que tá o dia hoje. Eu penso, obrigada, Deus. Total, total. Sol, né? Quem me conhece sabe, eu olho só gratidão, né? Sol, vida. Ainda mais aí, né? Também eu tenho toda semana, assim, uma vez por semana, eu tenho assim, acordei. Deus, obrigada pelo meu trabalho, mas hoje eu não queria trabalhar. Tenho isso, entendeu? Obrigada, mas hoje eu não queria trabalhar. Mas sou grata pelo meu trabalho. Então, eu tenho muito isso, assim. É que nem tu disse. Eu sou muito grata, assim, pelas minhas amizades, né? Que nem esses nossos encontros em off que a gente tem. Eu sou muito grata, assim, as minhas amizades, assim, eu cultivo, assim, muito, porque é muito importante para mim. Muito importante mesmo. Inclusive, né, de tu falar, assim, a gente já conversou sobre isso, de tu não só pensar, né, que nem tu disse, sou grata por esses nossos encontros, mas falar, né, ter essa troca, manda um WhatsApp para aquela amiga, para, né, o familiar, sei lá, para quem, para mulher, para marido, né, tu é muito importante para mim, eu te amo, né, enfim, né, que bom que eu tenho a tua amizade, né, ser grato, mas assim, não ficar também só para ti, né? Fala para o outro, né? Para ter essa troca, Uhum. eu acho isso muito importante. Me faz muito bem quando eu recebo essas mensagens, assim, de pessoas. É tipo aquele gentileza gera gentileza. Eu acho que aqui a gente veio com o objetivo de trazer como agradecer pode melhorar a nossa vida e agradecer também aos outros pode melhorar a nossa vida porque a gente gera relações mais genuínas, de troca mútua, de confiança. Hoje em dia, numa rotina que é tão dinâmica, né? Tudo passa e muda o tempo inteiro, é tudo tão rápido. Quantas vezes no nosso dia, e eu falo por mim mesma, porque eu não faço isso, a gente para pra. Cara, agora eu vou lembrar daquela pessoa, tipo, né, do familiar, do amigo. Eu, particularmente, sou uma pessoa, como eu já falei antes, eterna cansada, eu não faço isso com muita frequência. Então, mas quando eu tenho um tempinho, eu tento de vez em quando dar aquela lembrada. Às vezes eu digo, ai, tô passando aqui só porque eu lembrei de ti, porque eu também não quero que a pessoa continue a conversa, né? Por exemplo, numa mensagem. Eu não quero. E daí eu pego só porque eu lembrei de ti, nem pergunto como é que tá. Às vezes eu só digo assim, queria dizer que eu te amo, obrigada por tudo, não sei o quê, pá. Mas a pessoa que, mas assim, sabe? Aquela lembrança, né? Mas que às vezes a gente não manda porque a gente não vai continuar falando, mas aí tem um jeitinho de escrever. Mas, né, a gente falando aqui de gratidão, de formas de agradecer, essa coisa do diário. A gente aqui não descasca só banana, a gente também faz a vitamina, né? Tanto eu quanto a Bárbara, a gente experimentou já a prática da gratidão em algum momento das nossas vidas. A gente trouxe que a gente ainda tem essa prática, né, incluída no nosso dia a dia, na nossa semana. E a gente vai contar para vocês. Não sei, Bato, quer começar? Eu começo. Tanto faz, amiga. Quer começar? Tanto Sou faz. sincera. Agora vamos comer às vezes. Ai, não, o que que tu quer comer? Sabe aquela coisa? Ai, o Tá, que que tu... então, tá, vou começar, então. Ah, Um exemplo, então, assim, vamos ver. Eu, né, Aninha, eu perdi os meus pais muito cedo, né? A minha mãe eu tinha 3 aninhos e o meu pai eu tinha 18 para 19. E isso deixou um vazio em mim que nunca vai ser preenchido. Mas com o tempo, né? Com o tempo, eu aprendi a ser grata, né? Quando vem a dor sempre vai existir, né? Esse vazio sempre vai existir. Mas tem momentos, tem meses, assim, que, né? Não que eu não lembre, assim, mas, né? Mas tem vezes, assim, que tu acorda, hoje não tô legal, tu pensa ali e dá aquela tristeza, aquele vazio, e eu aprendi a ser grata pelo amor que eu recebi deles, né? Mesmo que por pouco tempo. Pelos valores que eles me ensinaram, pelas memórias que eu carrego comigo, né? Principalmente com meu pai, que eu convivi, né? Mais tempo. E também, muito óbvio, né? Sou muito grata pelas pessoas que apareceram no meu caminho nesse meio tempo, para me apoiar nesses momentos difíceis. Que é aquilo, né? A dor,
da perda, ela nunca vai sumir, e tu sabe disso, ela vai sempre estar ali. Mas, se a gente escolher focar na sorte que a gente teve de ter tido essas pessoas na nossa vida, mesmo que por um período curto, né, já muda totalmente, Uhum. né? De tu agradecer, não, olha, mas olha quantos momentos legais eu tive com aquela pessoa, né? E isso faz, para mim, faz toda a diferença, né? Que nem eu falei, esse tipo de gratidão não vai ignorar a minha tristeza, né? Eu não vou ali, ai, tava chorando, não, grata, vou parar de chorar. Não, não vai ignorar a minha tristeza. Não, agora eu vou ser grata, né? Enxuguei, não, tá tudo certo. Não, mas valoriza o que foi vivido e as lições que ficaram, né? Eu Uhum. acho que é isso, assim. Ai, achei sensacional isso que tu trouxe, assim, porque não é só sobre gratidão, né? É sobre como lidar com o luto, que é algo é um tabu tão grande dentro da nossa sociedade, né? E puxando pro luto, que não tem a ver com, né? Mas assim, tem o Carpinejar, eu gosto muito, ele aborda esse tema de uma maneira bem interessante, de certa forma leve, dentro das crônicas ali dos livros dele. E eu já vi algumas entrevistas dele de quanto, né, a gente de fato não fala sobre o luto. E acho que talvez seja até um assunto para algum episódio ali mais para frente, mas Uhum. eu, por exemplo, tu vê, né, eu também perdi o meu pai relativamente jovem, não tão jovem quanto a Bárbara, né? Porém, e outras pessoas, assim, da minha família que tiveram um impacto muito grande na minha. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho um negócio de negação. É muito difícil para mim me conectar com, enfim, né? ah, eu fico mal e tal, e o meu estágio do luto ele vai até um certo ponto. Depois eu não consigo. Então, eu bloqueio de certa forma essa dor. E quando eu tento fazer essa prática da gratidão, imagino que para ti também tenha sido, é muito dolorido, né? Porque tu lembra, né? Então, nem sempre a gente lembra com dores, a gente lembra só com aquela saudade, né? E o quanto agradecer às vezes pode trazer aquela dor, porque ao mesmo tempo que tu agradece por aquilo que viveu, pensa no que não viveu, né? Eu, É bem complexo. mas acho que é uma boa prática, assim, né? Especialmente é aquilo, quantos amigos nossos, pessoas a gente vê que perderam seus entes queridos, né? E também tem essa dificuldade, assim como eu. E tu vê, né, quanto tempo que eu, muitos anos que eu faço terapia e eu nunca tive um insight desses, né? Ou a minha terapeuta trouxe de olhar por uma outra perspectiva, que é de agradecer pelo tempo que eu tive. Também talvez porque, como eu nego, eu não falo muito sobre o tema, mas assim, acho Mas que isso é bem recente, esse sentimento, assim, que eu tenho praticado, não é é uma coisa recente, assim, foi um trabalho ali, sabe? Mas, de novo, não vai excluir, né? Não a vai dor. ali diminuir a dor, mas ajuda bastante, Uhum, né? Ajuda bastante. uhum. Não, bem interessante. Acho que vale aí para quem quiser absorver essa dica. E eu vou falar um pouquinho também de mim, assim, eu passei por um período de depressão. E não foi uma depressão leve, foi uma depressão bem profunda. Chegou um dia que eu lembro que eu acordei, eu olhei no espelho, eu tinha que trabalhar, e eu caminhava uns 50 minutos para chegar no meu trabalho. Eu trabalhava no restaurante e eu fui o caminho inteiro chorando. E eu cheguei no trabalho, olhei no espelho e falei, gente, essa não sou eu. Não sou eu, não era eu, gente, era muito louco. Porque tu não conseguia ver prazer em nada. Enfim, esse um ano eu fiquei sem perspectiva de futuro. Eu não conseguia planejar o futuro. Até hoje, para mim, é um pouco difícil em alguns momentos, né? Porque enfim, tu não tem vontade de planejar o futuro. Planejar o futuro pra quê? Tu não tem tesão na vida. E o que me fez, um dos motivos, além, né, das boletas, o que me fez, a boleta e terapia, e sair desse buraco foi a prática da gratidão. Porque eu me forcei. Eu pensei, já que eu não consigo olhar para frente, né, e construir ter assim um objetivo lá para frente para me motivar, para eu passar o dia, né? Eu tava tipo um dia de cada vez. Todos os dias eu agradecia por alguma coisa. E foi muito louco, porque no início eu me achei uma ridícula, eu não sentia nada. Tipo, juro, eu olhava assim, dizia, fui morar com a minha mãe e tal, eu olhava a janela, e daí tinha um pôr do sol bonito, dizia, ai, obrigada, Deus, por esse pôr do sol, por eu estar viva, por eu não sei o quê, ai, obrigada por esse momento. E eu fazia todos os dias. Até que um dia eu senti uma coisa.
sabe, eu não precisei nem falar. Eu olhei e eu senti, tipo, nossa, que lindo esse pôr do sol. E eu comecei a sentir, de fato, um sentimento de alegria nas pequenas coisas. Hoje em dia já não Amei. faço isso como eu fazia antes, todos os dias, assim, com intensidade, mas todos os dias eu tento agradecer por alguma coisinha, mas não que antes era com muita intenção, sabe? Do Uhum. tipo, quero sentir a alegria de estar. Mas assim, pra mim, foi algo que me ajudou muito. E foi forçado, porque eu no início me achava uma ridícula. Eu sempre, assim, né, tem vários, né, aquele com imagem e tal, eu já falei aqui no outro episódio, assim, não curto, não, hoje, depois de várias, consigo ir à praia, assim, um pouco mais tranquila, mas alguns anos atrás, assim, tipo, eu ia pra praia de vestido, assim, aquelas roupinhas mais largas, mas nunca colocava, assim, um biquíni e tal. E teve um momento, já faz muitos anos isso, que uma amiga nossa em comum, a Thaís, eu não sei se tu vai lembrar dessa Eu não vou lembrar, história. porque eu nunca lembro de nada, né, Bárbara? Ela ainda pergunta, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Ela ainda pergunta, vou lembrar da época da Thaís, não sei o quê. Infelizmente, queria lembrar. Fui na casa da Thaís, cheguei lá, e a Thaís gosta muito de cachorro e tal, e ela tinha uns dois, três cachorros. Tinha um mais, Ai, não assim, foi aquele que mordia a bunda das pessoas? exatamente esse. Aí eu cheguei lá, e ele tava preso. E ele olhou para mim, assim, eu lembro direitinho da cena, ele olhou para mim e foi assim, arrebentou aquela coleira. E eu peguei a minha bolsa, assim, tirei e pá, assim, porque ele veio com tudo, ele É, ia pular ele aqui. era bem Nessa violento. que eu peguei a bolsa e fiz assim, ele foi para trás e mordeu a minha bunda, mas mordeu assim, Não e foi só da rasgou meu Bárbara, tá, vestido. gente? Não foi só da Bárbara. Ele mordedor de bundas mesmo. E ele mordeu minha bunda, rasgou meu vestido. E a Thaís enlouquecida começou a sangrar, né? Daí fomos, a gente foi no pronto atendimento e tal. E como era mordida de cachorro, daí tinha toda aquela questão de, né, meu Deus, porque não pode levar ponto em mordida de cachorro, né? É? Porque eu sei que daí o médico me explicou lá, e aí fez um curativo e tal. Só que assim, ó, daí deu uma semana, aquela mordida, assim, fez tipo um rasgo, assim, na minha bunda. Ficou, assim, muito inflamada ali, sabe? Ficou bem feio. E eu fiquei pensando, gente, eu que sempre reclamei, que falei da minha bunda, eu falava assim, Deus, eu não vou mais reclamar, eu não vou. Imagina, porque o médico chegou a falar alguma coisa, não, qualquer coisa a gente vai ter que fazer uma raspagem, e eu ficaria ali com, sei lá, gente, Um buraco, né? um vão ali, um buraco na bunda. Então, daí eu comecei assim, não, eu não vou mais reclamar. Daí, né, não, eu vou ficar boa, vai dar tudo certo, também lá o remedinho e tal, vai ficar, não vou mais. Daí eu não reclamei mais, assim, hoje, depois daquilo, eu não falo mais assim da minha bunda, tipo, odeio, não. Sou grata, né, pela bunda que Deus me deu, porque eu fiquei, né, teve esse momento que eu pensei, não, vou ficar ali, imagina assim, um pedaço da bunda, gente, aí sim vai ser um problema, entendeu? É aquela coisa, a gente fica botando até passar, né, por alguma, né, só para dar uma descontraída, eu Uhum. falei isso, gente. Aham. Mas para pequenas coisas, né? Então hoje eu não reclamo mais, né? Tá? Meu Uhum. pai tinha muito disso, assim, meu pai era uma pessoa extremamente, assim, radical, assim, até demais, assim, porque eu era pequena e aí às vezes eu reclamava assim, nossa, mas eu tô com muita dor das pernas, porque caminhei, sei lá, ele olhava para mim, tu tem que agradecer que tu tem as duas pernas, porque tanta gente não tem uma perna, porque tanta gente, era assim, ah, mas não sei o que, não aguento mais comer tal coisa, tu tem que agradecer que tu tem isso para comer, era, sabe, mas é mais ou menos, né, não precisa ser tão, assim, mas é mais ou menos essa, né? É isso que a gente tem que seguir. Dar valor, pequenas coisas. A gente tá aqui, tu, né? Tu tem os dois braços, tu tem as suas pernas, tu tem, né, saúde. Isso, né? Seja grato por isso, né? Como às vezes a gente vê, tipo, a pessoa quebrou o braço, né? Pô, meu, não consegue limpar a bunda. Seja grato porque tu consegue limpar, entende? Que a gente só dá valor para as coisas, às vezes, quando passa por uma dificuldade ali. Então, Uhum. tenta lá, ser, diariamente ele vê, poxa, né, eu tô aqui, né, tenho saúde, né, gratidão. Isso faz toda a diferença. Total, Bah, total. Acho que
Daí agora, assim, aí só, né, a gente tá aqui no bate-papo, eu vou ter que trazer ontem também. Eu fico olhando uns vídeos aleatórios no YouTube, e daí ontem apareceu pra mim, eu assisto BBC, direto nos documentários, ontem apareceu um que era sobre os garimpos aqui no norte do Brasil. Ah, e a situação das mulheres nos garimpos e tal, era um papo pesado, não vou falar aqui porque dependendo da palavra eles, né, vetam o vídeo, ou o áudio, né? Mas assim, eu tava assistindo e eu falava pro Álvaro, que horror. Meu Deus, como eu sou privilegiada, né? Porque você não sabe, né? O meu companheiro, meu namorado, ele reclama de tudo. E eu falo pra ele, eu odeio quem reclama. Tudo ele reclama. E daí eu sempre falo, olha como a gente é privilegiado, né? Porque óbvio que todo mundo quer, a gente se compara muito, né? Aquela coisa. Mas assim, ontem eu tava olhando e eu falei assim, meu Deus, a situação dessas mulheres, uma situação de extrema vulnerabilidade, violência, mulheres assim que não tiveram nenhuma oportunidade. Daí entrou num outro vídeo, um looping louco, que era de uma casta na Índia, que, enfim, as mulheres, elas também tinham que, né, ser trabalhadoras do sexo para conseguir dinheiro para suas famílias, porque eles são de uma casta considerada tão baixa que os homens não conseguem trabalho porque tem pessoas que nem querem ficar perto deles. E as mulheres acabam sustentando suas famílias com o dinheiro do sexo. E assim, mulheres de 20 anos, assim, 30 e com 40 já sem ter a opção do que vão fazer para ganhar dinheiro. Ai, gente, assim, ó, eu sei que eu saí assim, meu Deus, como, né? E agora eu fui pro papo pesado, né? Que eu falei que ia ser leve, mas, né? Mas o quanto, às vezes, a gente tem que entender. E daí também já entrei numa vibe louca que eu pensei, meu Deus, eu tô vivendo aqui na minha bolha, do mundo corporativo, do não sei o quê, do podcast, do pararã, e quero largar tudo e ajudar as pessoas. Que daí eu já entro, né, nesse mood, né? Ai, vou largar tudo e vou ajudar todo mundo e vou viver, Quem enfim. nunca? Eu já tive isso também, várias. Ah, Aí daqui a pouco não volta, vai, volta. é. Vou lá para a África, né? Ai, gente, que a gente vê, estoca a gente, né? Uhum. A gente que, eu sempre digo a gente, tanto eu quanto tu, a gente sente muito, né, as coisas. Então a gente, né, toca ali muito e a gente tem essa coisa, não, quero salvar o mundo, quero ajudar todo mundo, mas também, né, daqui a pouco volta. Não, e daí Volta, bom, Bárbara. enfim, vi sobre a situação das mulheres no Irã e tal, e já pensei, meu Deus, eu quero refugiar muitas mulheres aqui no Brasil. Como é que refugia, gente? Eu já tava aqui, ó, sabe, assim, uma doideira. Mas, enfim, claro, né, em momentos, assim, coisas caóticas como essas que eu trouxe, mas coisas simples como as que a Bárbara trouxe, apreciar as pequenas coisas é uma forma de gratidão. Acho que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre, de forma meio quase que listada, algumas coisas que a gente pode fazer para praticar gratidão, né, Bá? E Inserir na nossa rotina aí. isso. Eu anotei aqui algumas coisinhas que pra gente passar aí pro pessoal, porque, ai, gente, eu tenho disso, assim, às vezes eu tenho que dar uma lida, porque eu saio muito até, eu quero falar que eu tava olhando outro episódio, e às vezes não fecha, porque essa é a Bárbara, gente, às vezes, tipo assim, tá no assunto, quando vê eu já, é tipo aquele meme da Fernanda Torres, o tempo, passou, sabe? Eu sou assim. Ontem mesmo, um amigo meu, eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, tal coisa. E aí ele me respondeu aquela mensagem, mas o que é isso que, né? O que. E daí eu respondi, mas o que é isso que? Dele, Bárbara, mas tu me mandou ali, eu respondi e tu tá me. Total eu, assim. E aí eu tava vendo do próximo, porque às vezes eu saio um pouco fora do assunto, assim. Se tu vê que eu saí muito, amiga, tu me puxa de volta, tá? É. Porque eu tenho isso, assim, às vezes, eu já tô longe, já passou ali, quando vezes nem sei onde é que eu tô respondendo outra coisa, mas aí tu me puxa de volta, assim, É. essa é a Bárbara, assim. Então, anotei aqui umas coisinhas para a gente inserir momentos de gratidão na nossa rotina. Tipo, expressar a gratidão, né, que foi o que a gente já falou Uhum. ali antes, por outras pessoas. Ao invés de só pensar, diz, né, para outra pessoa que um simples, né, agradece, até mesmo, né, manda ali não deixa de agradecer se a outra pessoa fez alguma coisa boa para ti, manda ali um obrigado, né, essa troca. Que mais? Quer colocar mais alguma coisa Não, aí, pode amiga? falar, pode falar. Tem o diário, é que a gente já meio que falou, né? É, Tem um pequeno diário da gratidão, dedicar alguns minutinhos ali por dia para escrever 3, 5 coisinhas no qual
É uma Tu é coisa que seja, ai, grato. meu dia, sou grata no meu dia porque hoje eu comi estrogonofe, é minha comida favorita. Sei lá, entendeu? Exato. Pode ser até, né, na semana, né? Não precisa quando vê, se a É. pessoa tem uma rotina muito. Faz ali na sexta-feira, faz ali né, a gratidão da semana ali, né? Quando Uhum, vê, para não, se a pessoa não quer todos os dias uhum. estar ali escrevendo, né? Reformular os pensamentos negativos, né? Quando tiver um pensamento negativo, eu tenho muito isso. Isso eu tenho bastante, assim, já tive aquela coisa assim do pensamento negativo, não, 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 volta, né? Porque eu sou muito assim, né, gente? Quem me conhece sabe da energia, força do pensamento, cristais, incensos. Tudo bem que às vezes eu falo até com a Aninha, aquela coisa, a gente que tá meio pesado, é acender o incenso, mas aquela coisa, a energia naquele momento ali, o pesada tô eu, tá acendendo incenso para mandar embora a energia negativa, sendo que às vezes a pesada ali sou eu mesma, entendeu? Acontece, é super normal, mas eu tenho muito disso. Então, de tu, né, reformular esses pensamentos, né? Eu acho isso bem. Aqui eu até botei, né? Tipo, tu tá estressado no trabalho, né? Lembra, que bom que eu tenho um trabalho, né? Aí Que eu me faço isso oferece. direto? Direto. Eu digo todos os dias, semana que passou, todos os dias eu fiz isso. Deus, obrigada. Sério, de falar assim alto. Teve um dia que eu falei, Deus, obrigada, né, pelo meu trabalho. Fiz isso direto. Então, essas pequenas coisas, assim, né? Mas a gente já tá aí, né, Aninha? Acho que talvez no nosso tempo, assim, Uhum. vamos dar uma, quem Acho que sabe, vamos finalizar. Vamos finalizar então, finalizar, gente. Essas né? foram algumas dicas aí, um bate-papo sobre gratidão no dia a dia, como é que a gente pode, de fato, mudar e deixar nossa vida um pouco mais leve com a prática da gratidão. Então, lembrem-se, ser grato não é sobre negar os problemas da vida, os desafios, como a Bárbara falou, mas valorizar as pequenas conquistas, olhar para a vida com um pouquinho mais de otimismo, né? Enfim, e aí, pelo que você é grato hoje? Termina o podcast com essa pergunta para você refletir logo depois aqui do nosso Com episódio. certeza. E esse, então, né, foi mais um episódio do Banana. E se fez sentido para ti, compartilha, né? Passa essa conversa aí adiante. Segue a gente nas nossas redes sociais, obviamente, né? No Banana Podcast Oficial. E A continua gente, esse papo, a gente se né, vê no Aninha? próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Beijo.